Tá dando para ver legal? Ele fica um pouquinho desconectado. Bom, um bom dia a todos. Meu nome é Rafael, eu sou mestrando aqui do PPGA, né? E estou trazendo aqui esse artigo, que na verdade não é o meu trabalho, né, de dissertação. Na verdade, eu encarei essa temática como um insumo, né, para a minha pesquisa. A minha pesquisa, a minha dissertação vai tratar de fatores motivacionais associados a comportamento inovador. E eu aproveitei a oportunidade, né, da disciplina para fazer um estudo relacionado à inovação, né, que, obviamente, está dentro da temática da minha pesquisa. Meu orientador, professor Jurandir, que está aqui presente. E, então, hoje eu trago esse artigo cujo título é Desafios da Inovação, uma análise da realidade brasileira a partir dos conceitos e diretrizes do Manual de Oslo, né? Então, eu optei por seguir uma abordagem de revisão narrativa, né, de literatura, justamente por esse tipo de revisão ele trazer uma maior flexibilidade na forma como o estudo seria e as análises seriam conduzidas, né? Porque a preocupação era justamente de comparar dentro de parâmetros que pudessem ser comparados. Então, dando um exemplo, assim, talvez até um pouco bobo, a gente tem banana prata, banana nanica, banana maçã, tem vários tipos de banana. Você comparando vários tipos de banana, até aí ok. O problema é quando você começa a comparar banana com outra fruta, né? Então, como a gente tem uma série de agências, relatórios, documentos que tratam de inovação, tanto no mundo, e aí internalizando já para dentro do cenário nacional, a gente também tem outras vertentes, outras possibilidades de documentos, a ideia era tentar trazer um nivelamento, uma uniformização para que a comparação fosse adequada. Então, essa flexibilidade que a revisão de narrativa, da revisão narrativa ela traz, me proporcionou poder dividir essa análise, esse estudo em 3 etapas, né? Então, a primeira etapa, a identificação das referências mundiais, onde eu fui buscar quais são as agências, quais são os documentos e relatórios que tratam de inovação a nível global, chegando à conclusão de que o Manual de Oslo é a grande referência, né, da OCDE por tratar basicamente de conceitos e diretrizes de inovação. Então, uma análise mais detalhada em cima desse manual. E identificação de organizações e relatórios sobre inovação no Brasil. A ideia é justamente fazer esse contraponto prático, né, entre a realidade dos achados no Brasil com os achados a nível global. Já na segunda etapa, então essa primeira etapa é uma identificação de campo, né? Eu nomeei uma identificação de campo. A segunda etapa já seria a seleção das referências, né? Então, tendo mapeado quais são as agências e documentos, agora vamos selecionar quais documentos fariam mais sentido para a análise. Então, foi feita primeiramente uma identificação das publicações acadêmicas mais relevantes que levaram em consideração as diretrizes e conceitos do Manual de Oslo. A seguir, partir para uma seleção das publicações que abordam os desafios inerentes à inovação, porque o tema não é só apenas tratar a inovação de uma forma tão abrangente, focando nos desafios para a implementação de inovação. E o ato seguinte seria a identificação de publicações, de publicações de referência dentro do Brasil, né? E aí eu cheguei à conclusão de que a pesquisa Pintec, né, conduzida pelo IBGE, seria mais adequada em função da sua formatação, em função do seu embasamento, ser totalmente aderente ao preconizado no Manual de Oslo. E a terceira etapa já seria agora propriamente a organização desses achados, categorizando ou conceituando eles e comparando um cenário global com o cenário nacional. E aí o próximo ato seria a discussão e as conclusões. Então, eu me ative nessa questão mais metodológica, justamente por se tratar de uma revisão narrativa, onde se tem uma liberdade grande. Então, é importante que a gente investisse esse tempo para trazer robustez, né, para a análise. Então, assim, bem rapidamente, falando das agências globais, né, a gente tem uma enormidade de agências, né, que tratam, em certa medida, de inovação,
Então, talvez possa ficar a questão, né? Mas por que o OCDE? Então, eu trouxe aqui uns exemplos daquelas que são mais relevantes, e, por exemplo, a gente tem aqui que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela trata de inovação, mas com uma perspectiva de ranqueamento do desempenho das empresas no tocante à inovação. Já pensando no Banco Mundial, a perspectiva de inovação deles era no sentido de fomento, no sentido de financiamento das iniciativas e dos projetos. Né? A Unesco também está envolvida com inovação, dentre outras questões, mas a perspectiva principal, o objetivo principal é justamente o quê? Trazer a inclusão social, levar a inovação para a maior quantidade de pessoas no mundo. E a OCDE, a sua principal contribuição é justamente no sentido de definir conceitos que possam ser utilizados por todos os países membros e demais adeptos, né? E diretrizes para publicação de políticas públicas e até mesmo questões empresariais. Então, a OCDE ela foi escolhida, né, e o Manual de Oslo, né, que é a principal publicação da OCDE, justamente por isso. E no tocante a agências nacionais, aí, fazendo assim em paralelo, né, então a gente tem também aí o INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também com essa pegada já no Brasil de fazer esse ranqueamento de desempenho. Já em contraponto ao Banco Mundial, a gente tem a FINEP, né, que é do Ministério de Ciência e Tecnologia e que justamente também financia projetos de inovação, e a Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que ela faz um monitoramento do avanço dos projetos de inovação, se eles estão surtindo os efeitos que foram a expectativa, né, dos projetos, enfim. Então, faz todo esse acompanhamento. E o IBGE, que foi o órgão que eu optei em função da pesquisa de inovação, que foi a publicação que a gente está usando aqui como referência para fazer o contraponto com o Manual de Oslo. Tá? Então, eu já comentei, né, da questão da identificação das referências. Então, aqui a OCDE, a gente está usando, então, como referência mundial o Manual de Oslo. Ato seguinte, fomos identificar publicações acadêmicas relevantes. Eu vou mostrar o método que foi utilizado para isso, para identificar quais são, no cenário hoje acadêmico, as publicações mais relevantes em termos de citação e referência, e o contraponto vai ser feito justamente em cima da pesquisa de inovação Pintec do IBGE. A seleção desses artigos, por relevância, como eu comentei, né, que leva em consideração a relevância e citações, ela foi obtida utilizando esse software, na verdade é um portal, né, o Litmaps, que ele, a partir do Manual de Oslo, que é o que está em cinza mais escuro, ele identifica quais foram os principais artigos, né, a partir justamente disso, da quantidade de referências e citações. Então, com isso, a gente teve uma amostra aí nesse mapa de 10 artigos. O ato contínuo, né, eu analisei esses 10 artigos e fiz um filtro com o critério de que eles teriam que abordar explicitamente, tinham que abordar os desafios inerentes à inovação. Não bastava tratar de inovação, mas tinha que abordar os desafios. Com isso, a gente excluía aí 3 desses artigos que estão citados ali ao lado. A partir da leitura, análise desses 7 artigos remanescentes, nós chegamos a também 10 categorias, que foram citadas ao menos uma vez em cada um dos artigos. Né? Então, essas são as categorias que estão aqui do lado esquerdo em cinza: política de inovação, acesso a financiamento, habilidades profissionais, capacidade gerencial, organização interna, barreiras econômicas, incerteza de demanda, representatividade normativa e indicadores de inovação. Em função do tempo que a gente tem para apresentar, não vou poder apresentar e explicar cada um deles, mas o fato é que foi aplicado um novo filtro para compreender quais dessas categorias elas estavam presentes em pelo menos 3 artigos, em mais de um artigo. Com isso, nós chegamos aí em 4 categorias. Então, essas categorias representam o quê? Os principais desafios à inovação no cenário global. As categorias são essas, né? Financiamento e investimento, habilidades profissionais e capacidade gerencial, incerteza de demanda e indicadores de medição e inovação.
O próximo passo foi justamente identificar na pesquisa Fintech, que foi realizada no Brasil pelo IBGE, e verificar, dentre os desafios identificados pelo IBGE, quais deles estariam, de alguma forma, relacionados com as categorias que nós destacamos a nível global. E aí nós identificamos essas aqui, que estão naquela outra coluna, né? Elevados custos da inovação, escassez da fonte de financiamento apropriado, falta de pessoal qualificado, riscos econômicos excessivos e desafio metodológico. Você vê que é praticamente a mesma coisa, escrita de uma outra forma. Essa foi uma surpresa interessante com o artigo. Bom, então, tendo isso categorizado, eu utilizei como referencial teórico a teoria da capacidade de absorção, cujo artigo seminal eu trouxe aqui no slide, né? É uma teoria que foi cunhada aí pelo Cohen e Levitan, da década de 90, e ele trata desse conceito, traduzindo para o português, né, de capacidade de absorção, que é uma habilidade de uma empresa, né, essa aqui é uma citação, né, literal, uma capacidade de absorção, é uma habilidade de uma firma em reconhecer o valor de uma nova informação externa, assimilá-la e aplicá-la para fins comerciais. Então, na prática, assim, eles argumentam que essa capacidade de inovar, né, numa organização está muito ligada ao nível de conhecimento prévio, ou seja, de investimentos que se faz em pesquisa e desenvolvimento. Então, na prática, a gente pode resumir que, sem os devidos investimentos em pesquisa e tecnologia dentro da empresa, você teria muito mais dificuldade de simplesmente adotar inovações externas. Tá? Além do artigo seminal de Cohen, a gente tem aqui um outro artigo também de Zara e George, que vem complementando e aperfeiçoando nessa teoria, e eles trazem, de uma maneira assim resumida, que essa capacidade de absorção é definida como um conjunto de rotinas e processos organizacionais que permitem à empresa adquirir, assimilar, transformar e explorar o conhecimento para produzir uma capacidade organizacional dinâmica. Ou seja, é fundamental o investimento e ter uma compreensão, começar a dar aquele primeiro passo na produção, desenvolvimento de inovação dentro de casa, porque isso vai criar mecanismos, vai te dar ferramental, inclusive, e capacidade de absorver inovações que sejam realizadas externamente. Bom, como conclusões, na prática a gente explora, então, a teoria da capacidade de absorção em relação àquelas categorias de desafios à inovação, versa, discute sobre isso, faz essas tensões, e como principais conclusões aqui para o trabalho, a gente tem a validação da natureza dos problemas, então a gente percebe que tem uma certa desmistificação de que as dificuldades com inovação elas estão estritamente associadas à tecnologia, e não é exatamente isso. Um outro mito é que países em desenvolvimento estão muito adiantados e não enfrentam barreiras à inovação. Os estudos, os artigos que foram analisados, eles contemplaram 27 países, muitos países da Europa, contemplaram a Europa, a América do Norte, como o Brasil, Estados Unidos, Canadá, países da Ásia e da África, então tem uma abrangência bem significativa, e todos eles, de uma forma geral, em certa medida, apresentam os mesmos níveis de dificuldade para a implementação da inovação. Um outro mito, né, que cai por terra é justamente o fato de que os desafios ou barreiras, eles também estão muito associados ao aspecto da capacidade e da formação profissional. Então, não necessariamente ter mais profissionais de nível superior ou até com pós-graduações dentro da empresa, que a sua capacidade de inovação aumenta. Fica relacionado, fica muito evidente nos artigos que existem soft skills, habilidades que precisam ser desenvolvidas, que vão para além da formação acadêmica. E outros aspectos, como a questão da necessidade de investimentos, políticas públicas, de incentivos, inclusive fiscais, para desenvolvimento de inovação.